Meu caro amigo Marcelo Razan, o Vasco enxerga que foi crucial um caminho que o Palmeiras, segundo a informação que o Vasco tem, que o Palmeiras tomou de diferente nessa questão aí. A entendimento é de que o caminho de fazer o acordo com o Chelsea, antes de fechar com o jogador, foi decisivo nesse processo de trazer o Andrei Santos de volta para o Vasco. Por que eu digo isso? Eu tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com o diretor executivo Paulo Brax, do Vasco, e o relato estratégico está me detalhando um pouco as estratégias do clube nesse processo aí para se antenar e também para trazer o jogador de volta, deixá-lo aqui por mais 6, 5 meses pelo menos, que ele já tinha percebido que essa questão do work permit, lá, o visto de trabalho do jogador, ele fatalmente não conseguiria, né, pelo contexto todo do Andrei, assim, os contatos deles em Londres também ajudaram nessa perspectiva aí, muito motivado também por ter gente da 777 por lá na Europa, enfim, conhecendo o mercado. Então, o Vasco já tentou se colocar à frente de um possível concorrente, colocando no contrato com o Chelsea de venda, isso na saída do Andrei ainda, a questão da notificação. Ou seja, o Vasco teria esse privilégio, essa primazia de ser notificado caso o Chelsea quisesse. Então, ele conseguiu aí um ponto de partida importante, que na visão do Vasco foi crucial para esse desfecho atual aí do Andrei voltando para jogar com o Vasco nesse período, até meio do ano, né? Sem que o Vasco precise pagar o salário do jogador, sem que o Vasco tenha que bancar por um custo de empréstimo para tê-lo aqui nesse período a mais. E aí o Vasco conseguiu, né? Fechou com o Chelsea deu o sinal verde para essa negociação, e é uma negociação que o clube entende que é um ganho-ganho para os dois lados, né? O ganho-ganho para os dois lados. O Chelsea também se mostrou interessado a partir da impossibilidade de ter o Andrei, de que o Andrei voltasse para o Vasco. Então foi um caminho de entendimento dos clubes que a isso traz a reboque o desejo do jogador e a facilidade de voltar para um lugar onde o Andrei sempre esteve muito à vontade, cria da Colina, cria de São Januário, e agora o Vasco vai cuidar desse filho adotivo do Chelsea aí como se fosse o próprio filho, né? É uma história meio, para quem conhece Bíblia, é meio Moisés, assim, né? A mãe de Moisés botou Moisés para ser cuidado pela filha de Faraó lá, e aí a própria mãe de Moisés cuidou do menino ali enquanto ele estava se desenvolvendo. E agora, pensando em seleção brasileira, o Vasco sabia, né, que tinha uma possibilidade de o Ramon, quando o Ramon voltou do Sul-Americano, deixou um sinalzinho de que talvez o Andrei fosse convocado. Então o Vasco já estava ciente desse holofote, dessa preocupação que iria se criar, desses olhos mais um olhar maior, mais profundo para o desenvolvimento do Andrei. Então estava ciente que o jogador ia ficar nesse holofote aí nos dias que viriam. O Andrei teve um final de semana insano, né? Voltou para o Vasco, né? Foi convocado pela seleção na sexta-feira, jogou ontem, jogou muito bem, como vocês mencionaram, uma vitória importante no clássico contra o Flamengo, que ele já mostra que ele não tem essa de adaptação, readaptação, já volta jogando, e o compromisso do Vasco, os compromissos do Vasco são dois, na verdade, aí. Fazer o Andrei jogar sempre que possível, e dependendo da questão física, e liberar o jogador para a Copa do Mundo Sub-20, para que se concretize o desejo do Chelsea para ele. Então, é esse ponto que o Vasco considera crucial, foi fazer o caminho via Chelsea primeiro, e aí atender as demandas do Chelsea para conseguir trazer o jogador e cuidar desse garoto aqui de 18 anos para que ele possa se desenvolver e render mais no futebol europeu. O Andrei, que era jogador na mira também do Palmeiras, a gente falou sobre isso aqui no All Sport, no De Primeira, nos blogs, nos nossos colunistas e nossos repórteres também a respeito disso. Só para completar, Razan, o Luiz Melo conta a história, o Luiz Melo, CEO do Vasco, conta a história dessa maneira que o Igor contou. Ele fala, cara, eu falei para eles, dificilmente vai sair a permissão de trabalho. E os empresários diziam, não, você não vai ter problema. Então ele disse, se não vai ter problema, põe a cláusula para mim, que se tiver dificuldade na permissão de trabalho e tiver que emprestar para um clube do Brasil, o Vasco tem que ser escutado. E aí não era prioridade do Vasco, mas o Vasco tinha que ser ouvido. Então, na igualdade de uma proposta, aí no final das contas o Palmeiras entende que o Chelsea tinha fechado o negócio na terça-feira e mudou as condições na quinta, porque o Palmeiras entende que ele seria emprestado até o final de agosto, com pagamento de multa se o Chelsea quisesse o jogador de volta, e o Chelsea mudou essas condições. Isso aqui é a parte, nas condições que o Chelsea propôs para o Palmeiras não servia, mas o negócio aconteceu como o Igor disse, porque o Vasco disse para o Chelsea,
se não vai ter problema para conseguir o visto de trabalho, então põe essa cláusula para mim. Vai ter problema mesmo, põe a cláusula. Melhor prevenir do que remediar, né? Seguro foi a bola de segurança, realmente, PVC. Foi a bola de segurança para o Vasco estar bem posicionado ali. Se você olhasse no mercado brasileiro, não necessariamente o Vasco estaria numa primeira prateleira para brigar por um talento do porte do Andrei, se a gente excluísse o contexto todo de criação dele e de formação. Mas, enfim, como teve essa relação aproximada com o clube já na negociação, que eles consideram, inclusive, né, que era inadiável a saída, né? A gente conversou sobre isso, acho que na semana passada com o Bruno Andrade, né, em relação ao Robert Renan, que o Corinthians talvez pudesse esperar um pouco mais para a venda do jogador, tal, já que estava em vias de ir para o Sul-Americano, ou talvez atingir essa moral que atingiu aí ao estar na convocação. Na situação do Vasco, um entendimento de que não teria como pensar em uma outra hipótese, porque naquele momento, ali no final do ano, era aquele momento exato que não daria para adiar a negociação, e ela foi feita. Enfim, não tem esse sentimento, e se a gente segurasse o Andrei para valorizar um pouco mais, não. Estão satisfeitos, pelo menos é o discurso da diretoria, de que está todo mundo satisfeito com o que aconteceu e desenrolar todo esse passo a passo aí de fazer a negociação, ver o que ia dar lá no Work Permit, ter a porta aberta, a caminha prontinha para recebê-lo de volta aqui, e aí essa questão da seleção vem a premiar ainda mais o trabalho de formação desse garoto, que realmente tem uma projeção muito grande, e o Ramon elogia abertamente, porque sabe que ele tem cabeça boa para aguentar o elogio, né? Porque não é só aguentar a crítica, mas aguentar o elogio para não perder, tirar os pés do chão, ficar iludido também, e aí caiu o desempenho. Manter a cabeça boa, principalmente para os jovens, que faz toda a diferença. O Andrei, que era só, entre aspas, jogador de seleção sub-20, foi campeão, craque, artilheiro, enfim, grande destaque do torneio. Agora também, desde a semana passada, também jogador de seleção brasileira principal, está nessa lista desse novo ciclo que começa com o Ramon Menezes, ao qual será muitíssimo acompanhado de perto por Igor Siqueira, nosso repórter que cobre dia a dia de seleção brasileira. Muito obrigado pela participação, amigo. Beleza, Razan, obrigado mais uma vez. Estamos qualquer coisa, a gente só chamar, PVC, obrigado também, um abraço pessoal que está assistindo a gente aqui. Valeu. Grande Igor Siqueira, que já é sócio do nosso De Primeira também, sempre com gente, quase todos os dias, quando possível, porque com informação sempre tem prioridade.